Hoje eu vou te contar uma história, inspirada em fatos reais, que pode mudar a forma como você enxerga as pessoas que vivem ao seu lado. Uma história que muitos ignorariam, porque ela não começa com grandes tragédias, nem com acontecimentos extraordinários. Ela começa numa casa comum, com pessoas comuns, vivendo uma exaustão tão pesada, que ninguém percebe o quanto ela machuca. E eu preciso que você fique comigo até o fim. Porque o que acontece aqui, pode estar acontecendo com alguém que você ama, ou com alguém que você nunca percebeu que estava implorando por ajuda em silêncio. Essa é a história de Helena, uma mulher que todos descreviam como forte. Forte demais, talvez. Forte a ponto de ninguém imaginar que ela estava se quebrando por dentro, pouco a pouco, dia após dia. Ela era aquela pessoa que nunca dizia não, que sempre dizia, eu dou um jeito. A que ouvia todo mundo, mas que nunca era ouvida. A que sustentava a casa com o próprio corpo, enquanto desmoronava no interior. A noite em que tudo mudou, começou como qualquer outra. A casa cheia de ruídos de televisão, som de celular, e passos apressados indo e vindo sem direção. Helena tentava preparar o jantar, como fazia há anos. Mas naquele dia algo parecia diferente. A cabeça doía, o peito apertava, a visão falhava. E mesmo assim, ela continuou, porque era isso que ela fazia. Continuava. Mesmo quando doía, mesmo quando o corpo gritava para parar. Naquela noite, Helena desabou no chão da cozinha. O barulho ecoou pela casa. Só então a família correu. Mas o choque não veio do desmaio. Veio do que ela disse quando abriu os olhos no hospital. E essa frase você vai conhecer mais à frente. Para entender aquela frase é preciso voltar no tempo, muito antes da queda. Ver o que ninguém via. Ouvir o que ninguém escutava. Sentir o que ela engolia todos os dias. Helena sempre acreditou que amar era cuidar, e que cuidar significava carregar tudo sem reclamar. Ela cresceu com medo de decepcionar, e esse medo guiou cada decisão da vida adulta. Quando se casou, prometeu a si mesma que faria tudo dar certo, que seria a mãe perfeita, a esposa perfeita, a mulher perfeita. E quando percebeu, tinha deixado de ser uma pessoa. Virou apenas uma função. Uma máquina. Uma resistência infinita que ninguém imaginava que um dia poderia quebrar. Os anos passaram, e cada um trouxe um peso diferente. O filho mais velho entrando na adolescência, e precisando de atenção que ela não tinha tempo de dar. O filho mais novo pedindo colo quando ela mal conseguia manter os olhos abertos. O marido afundado no trabalho, cansado demais para perceber que ela estava exausta há muito mais tempo. A rotina engolindo tudo, sem espaço para respirar. Helena começou a perder o brilho nos olhos. Depois, perdeu a energia. Depois, perdeu a capacidade de sentir prazer em qualquer coisa. Mas continuou sorrindo. Continuou dizendo, estou bem. Porque no fundo, ela acreditava que se parasse por um segundo, tudo desabaria. E então, veio o primeiro sinal real de alerta. Uma manhã, preparando o café, ela sentiu as mãos tremendo tanto, que quase derrubou a jarra de vidro. O filho viu, mas ela disfarçou. Dias depois, ela esqueceu a panela no fogo e queimou o fundo. O marido achou estranho, mas ela riu. Coisas da vida, o corpo começou a cobrar, a mente começou a falhar, mas o silêncio continuava sendo sua prisão. Até que chegou o dia da queda, o dia em que a vida decidiu gritar por ela. Enquanto ela desabava no chão da cozinha, o mundo inteiro desabava junto. E quando acordou no hospital com a família ao redor, o médico deu o diagnóstico que parecia um soco. Exaustão emocional grave. Início de colapso físico, nível altíssimo de estresse acumulado. O marido, assustado, segurou sua mão, perguntou, por que você não disse nada? Ela olhou para o teto branco, com os olhos cheios de lágrimas acumuladas por anos. E foi nesse instante que Helena disse a frase que atravessou toda a família, porque ninguém nunca quis ouvir. Essa frase ficou no ar como uma sentença, uma acusação, um pedido de socorro, um desabafo, tardio. Todos ficaram em silêncio, porque sabiam que era verdade. Não tinha sido maldade, era costume. Era distração, era egoísmo, involuntário, mas era verdade. A vida de Helena virou uma batalha, não contra a família, mas contra si mesma. Ela teve que reaprender a existir, a se colocar em primeiro lugar, a pedir ajuda, a reconhecer que ser forte demais é apenas outra forma de se destruir. O marido, pela primeira vez em quase 2 décadas, começou a cuidar, às vezes desajeitado, às vezes sem saber por onde começar, mas tentou. Tentou porque percebeu que quase perdeu a mulher que ele nunca realmente enxergou. Os filhos também mudaram. Passaram a perguntar, a observar, a perceber sinais que antes ignoravam. Mas a jornada não foi fácil. Uma pessoa que passa anos sendo invisível não aprende a existir
de um dia para o outro. Helena teve recaídas. Dias em que chorava sem saber por quê. Noites em que não conseguia dormir. Momentos em que sentia culpa por descansar. A mente dela ainda estava condicionada a sobreviver, não a viver. Então vieram os momentos de transformação, pequenos, quase imperceptíveis, mas reais. O marido aprendeu a cozinhar. Os filhos aprenderam a arrumar a casa. Todos aprenderam a perguntar: "Você realmente está bem?" E a ouvir a resposta. Não apenas escutar, ouvir de verdade. Helena começou a fazer coisas para ela. Caminhar, respirar, fazer silêncios que antes não podia fazer. Colocar limites que antes pareciam proibidos. E a cada avanço, por menor que fosse, ela reconstruía um pedaço de quem havia perdido. Meses se passaram. E então chegou a noite que mudaria tudo de novo. Não por tragédia, mas por algo simples e poderoso. Uma noite de jantar em família. Todos à mesa, luz suave, clima leve. A comida simples, mas cheia de significado. Enquanto o marido contava algo engraçado, Helena observava. Observava cada rosto, cada gesto, cada som, sentia o coração aquecer. E percebeu que pela primeira vez, ela estava presente dentro da própria vida. Então ela disse uma frase que ninguém esperava. Uma frase pequena, mas que carregava a maior transformação da sua história. "Agora, eu também existo aqui." E naquela noite, a família entendeu que recomeços nem sempre são explosões. Às vezes são mesas, jantares, conversas, silêncios que não machucam, presenças que acolhem. A partir daquele dia, a vida deles nunca mais voltou a ser como antes. Não porque ficou perfeita, mas porque finalmente ficou real. E ser real é muito mais libertador do que tentar ser perfeito. E por que essa história importa? Porque talvez exista uma Helena na sua casa. Talvez seja sua mãe, sua esposa, sua irmã, sua filha, ou então seja você. Você não precisa esperar o corpo gritar para pedir ajuda. Não precisa chegar ao limite para ser visto. Não precisa se destruir para ser amado. E se você é alguém que convive com uma Helena, acorde antes que a vida acorde por você. Pergunte, observe, divida, reconheça. Porque amar alguém não é proteger do mundo, é participar do peso. É perceber no silêncio o que a pessoa não consegue dizer. E agora, antes de terminar, eu quero te deixar com uma verdade simples. Nos momentos mais difíceis, você não precisa ser forte, você precisa ser humano. Se essa história tocou você, se inscreva no canal e deixe nos comentários suas sugestões. Seu apoio nos ajuda a continuar criando histórias que alcançam, alertam e transformam vidas. E lembre-se, às vezes quem mais sorri é quem mais precisa ser salvo.